Gente, esse é o vídeo de um cristão, não apenas um pastor, um cristão comprometido com as Escrituras, visando alcançar outros cristãos que partilham a mesma fé, os mesmos valores, as crenças fundamentadas na Escritura, têm o mesmo código de valores. Se porventura esse vídeo chegou a você e você não se classifica nisso, eu diria, nem se preocupe em assistir. A minha proposta não é debater nada com ninguém, nem nos comentários, nem em lugar nenhum. Muitas pessoas estão me pedindo uma opinião e um posicionamento. São pessoas que me respeitam, conhecem a minha história a serviço do Reino de Deus, conhecem a seriedade com que eu trato as Escrituras, conhecem a minha história de integridade. Em 2018, pela primeira vez, vim a público com vídeos pedindo votos que nos ajudassem a tirar o PT do poder. Depois de anos onde ficou caracterizada, constatada, uma roubalheira, um saque, uma pilhagem à nação. Além de tudo isso, precisamos ainda destacar que os valores, as bandeiras, o conjunto e o pacote de ideologias que o PT, que os partidos de esquerda carregam, me são completamente incompatíveis com o cristianismo. As pessoas se dizem cristãs e socialistas, na minha opinião, e eu não tenho para debater ou explicar isso agora, ou não entenderam o que é a versão integral do cristianismo, ou não entenderam o que é a versão integral do socialismo, porque não há a menor compatibilidade. Ao longo da história, não existe um único exemplo de uma nação comunista, socialista, que fez o modelo funcionar. Nós simplesmente precisamos perceber que se existe um lugar onde os direitos humanos foram desrespeitados, onde houve perseguição religiosa, onde o Estado se torna o verdadeiro Deus, onde poucos governantes, em nome da igualdade, se promovem e dominam como verdadeiros ditadores, isso tem acontecido dentro do comunismo e do socialismo. Os verdadeiros genocídios da história recente têm sido promovidos por esse tipo de governo. E quando eu olho à volta, eu não quero ser a próxima Venezuela, eu não quero ser a próxima Argentina com a economia ruindo, eu não quero ser a próxima Nicarágua que está fechando igrejas e perseguindo cristãos. E as pessoas ficam tentando aqui no Brasil defender, o pacote não é esse, mas olha quem a esquerda e o PT apoia. Eles estão compactuados com Cuba, que fez exatamente as mesmas coisas, eles estão compactuados com todos esses outros governos. Para mim não é apenas uma questão de corrupção, de desvio de dinheiro, é a forma descarada como eles estão realmente dispostos a lutar pelo poder. Pastor Luciano, o senhor está falando contra o Lula que foi inocentado. Não, ele não foi inocentado. Ele foi livre da cadeia por possíveis irregularidades num processo que teve julgamento em primeira e segunda instância por tribunais sérios. Não há nenhuma comprovação de inocência, e se ainda houvesse da pessoa dele, o que primeiro eu deixo claro que não há, não existe nada que inocente o PT dessa roubalheira escandalosa que nunca aconteceu na história da nossa nação. E olha que já fomos pilhados por Portugal desde o início da nossa história. Nunca, jamais vivemos isso. Nós não podemos simplesmente ignorar esse pacote todo e permitir que o PT volte. Pastor Luciano, o senhor está defendendo o Bolsonaro em 2018. Gravei vídeos dizendo que não era nenhum fã, admirador, nem defensor de Bolsonaro como um pacote integral, mas que diante do cenário e das possibilidades, ele era a nossa única opção, principalmente na configuração do segundo turno, de tirar o PT do poder depois de tanto tempo. Honestamente, falei isso na época e sustento, esperava que tivesse opções de voto diferente agora, mas depois de 4 anos, de novo, nós estamos diante da mesma polarização. Ou é a volta do PT ao poder, ou é Bolsonaro. E por que gravo esse vídeo? Não me dirijo aos apoiadores de Bolsonaro que já estão decididos. Dirijo àqueles que não necessariamente têm no Lula a sua opção, mas que estão decididos a não votar em Bolsonaro por outros motivos. E eu quero dizer que, principalmente, votos em branco, votos em nulo, eles são um apoio ao Lula. Não, eu não estarei votando nele, ok, mas estará transferindo a responsabilidade da escolha para aqueles que estão do lado dele. Nós precisamos, nesse momento, nos perguntar e nos questionar, não necessariamente qual é a melhor opção, porque a melhor dói para o ouvido de alguns. A gente deveria pensar, no mínimo, o que é menos pior. Então, eu vejo pessoas atacando Bolsonaro e, obviamente, não consigo aceitar e concordar com todo tipo de ataque. Eu vejo gente dizendo, não vou votar nesse cara porque ele fala muita besteira. E eu pergunto para as pessoas, e Dilma falava o quê quando abria a boca, gente?
Agora, a gente pode suportar aquilo com uma ideologia diferente, com o país sendo pilhado, mas agora que a história lentamente, ainda que não completamente, começa a mudar, a gente passa a ter intolerância com aquilo que nós aceitamos durante tanto tempo. Vamos falar sério, eu não estou aqui para ficar defendendo o pacote completo, mas não dá para aceitar todo tipo de ataque. Gente, essa mídia brasileira ficou vergonhosa. Na hora de dizer que o PIB subiu, qual é a forma como a mídia, que é compactuada com a esquerda, noticia? O PIB cresce, mas provavelmente voltará a cair. O índice de desemprego tem o menor estágio depois de muitos anos, mas provavelmente voltará a subir. Tudo tem um provavelmente para esculhambar aquilo que de bom nós temos. Nós não podemos olhar e dizer que está só ruim. Pastor, o senhor olha e diz que está só bom de jeito nenhum. Nós temos muitos outros fatores que não nos ajudam. Honestamente, tenho minhas discordâncias, tive meus momentos de raiva com alguns tipos de decisão e a forma de conduzir alguns aspectos da nação, mas não posso dizer nem de longe que eu vou rejeitar a única possibilidade de manter o PT fora do poder. E nesse momento, eu estou fazendo um apelo àqueles que realmente se dizem compactuados com os valores cristãos, conservadores, não transfira a responsabilidade da decisão do que será da nossa nação para outros. Lembre-se que a escolha das próximas 2 cadeiras do STF, esse grupo que está deixando o país indignado por o tempo todo ultrapassar os seus limites, eles são as pessoas ofendidas, eles decidem quem vai julgar, eles fazem o processo. Nós estamos vendo o tempo todo um avanço que nos mostra um risco sério. E honestamente, nós vamos entregar na mão de Lula, do PT ou da esquerda a possibilidade de definir as próximas 2 cadeiras. Nós precisamos pensar no pacote completo, é um momento de ser sério. Falo para aqueles que entendem a minha história de compromisso com Deus. Em 2018, pela primeira vez, gravei os vídeos e vi um posicionamento, porque primeiro, Deus me direcionou pela primeira vez na minha história a um jejum de 40 dias, só na água, orando, intercedendo, clamando pela nação. Nunca tinha feito isso antes. E no final, no 38º dia, Deus me direcionou a um posicionamento para que lutasse contra a permanência do PT, dizendo há mais em jogo na nação do que vocês estão vendo, entendendo ou discernindo. E, obviamente, me posicionei, não porque fosse um fã, um apoiador do pacote completo chamado Bolsonaro, mas porque no final das contas virou a única opção para tirar o PT do poder. E hoje estamos não só vivendo o mesmo cenário, mas assim como em 2018, Deus me chamou novamente para jejuar pela nação. Mas diferente de 2018, um peso muito maior de intercessão pela nação me fez fazer, num período menor do que 6 meses, 2 períodos de 40 dias de jejum e oração. E só hoje, quando terminei o 2º período de jejum, estou vindo a público para dizer, estou pensando, estou orando, estou refletindo, estou considerando cada uma das palavras que eu estou vindo trazer a vocês desde o início do ano, debaixo de muita oração. Sabe, tem gente tentando discutir política e nunca tirou 5 minutos para orar a Deus, para pedir o governo de Deus sobre a nação, para buscar sabedoria e entendimento sobre o voto. Então, não enxergo tudo, não tenho a capacidade de enxergar todas as coisas, mas acredito que, honestamente, nós não temos nenhuma outra opção, a não ser, de novo, dizer, já que não temos o que vamos classificar para muitos de nós, a melhor opção, no mínimo, nós precisamos entender que é hora de escolher a menos pior. E, honestamente, não tem implicância com Bolsonaro que me faça aceitar que Lula e o PT voltem ao poder. Espero que a gente possa ter candidatos diferentes, candidatos que sejam opções mais agradáveis, mas não apenas na perspectiva emocional de alguns, mas quando pensamos de forma integral, racional, mas nesse momento é o que temos. Então não estou aqui para apoiar tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele decide, e vou repetir, já me aborreci com muitas coisas, mas para mim está claro, nós que defendemos os valores que defendemos do cristianismo, de direita e do conservadorismo, não temos outra opção nessa luta, para nessa democracia defender o que acreditamos e aquilo que queremos ver estabelecido nas próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, uma opção que seja mais razoável. Eu gostaria que, no mínimo, você considerasse, que, no mínimo, você pensasse. Não sou cabo eleitoral de uma pessoa, não tenho um compromisso com uma legenda política. Estou, nesse momento, tentando evitar um mal e um veneno maior para a nossa nação. Isso é aquilo que eu penso, depois de orar, de considerar muito. Para quem espera a minha opinião, ela está aí.
não está aberta a debate, não vou discutir isso com ninguém, apenas externo aquilo que da forma mais sincera e honesta possível eu posso compartilhar. E eu espero que isso de alguma forma te ajude. Se faz sentido para você, se de alguma forma você entende que esse assunto precisa ser divulgado, espalha para geral. Nós temos pouco tempo até a eleição e muita gente indecisa que precisa de um posicionamento contra a volta do PT. Então, finalizando, meu voto vai para Bolsonaro. Se você não considera a melhor opção, no mínimo eu te garanto, é a menos pior. E vou desde o primeiro turno, porque não vou arriscar, não vou brincar, não vou transferir essa decisão para mais ninguém.